Tem hoje também um bate-papo para você que tem seu bichinho de estimação. Vamos falar sobre os cuidados com os animais filhotes. Eu estou recebendo nos nossos estúdios a Viviane Platzer, que é veterinária, e daqui a pouquinho conversa com a gente sobre o assunto. Agora a gente vai conversar sobre os cuidados com os animais filhotes. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Viviane Platzer, que é veterinária. Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-la aqui novamente, doutora. Eu que agradeço a participação, mãe. Doutora, eu queria começar perguntando à senhora. Quando a gente fala de filhotes, a gente sabe que muitas pessoas acabam adquirindo seu animalzinho de estimação, não necessariamente de um pet shop. Muitas pessoas pegam de alguém, de um vizinho, de um terreno, em algum lugar que sabem que tem um filhotinho. Às vezes não esperam uma época certa. Tem uma época que tem que se esperar para pegar esse filhote e levar para casa? Tem um tempo de espera? O que eu, assim, a dica que eu dou é que quando tiver intenção de pegar um animal, um filhote, já procurar um médico veterinário. Uhum. Ele vai dar todas as orientações, explicações, por quê? Existem diversos tipos de comportamentos de animais, de raças. Às vezes na família tem alguém que tem rinite, então o veterinário vai indicar a melhor raça, o tipo de domicílio que essa pessoa vive, se é uma casa, um apartamento, se tem espaço, o porte do animal. Porque tem proprietário que tem o sonho de ter determinada raça, mora em apartamento, adquire esse animal, quando chega em casa o animal destrói o apartamento inteiro. Não é nada daquilo que a pessoa achou que fosse ser. Isso quando tiver a intenção de adquirir um filhote. Primeiro passo, né? O primeiro passo. E o próximo passo, assim que adquirir, levar imediatamente ao médico veterinário para dar todas as orientações sobre as vacinas, que só o médico veterinário, né, pode prescrever as medicações necessárias, como os vermífugos, fazer o esquema de vermifugação adequada e a vacinação adequada também. Eu vou pegar aqui 3 tipos de animais que eu acho que são os mais comuns que as pessoas têm, que são cachorro, gato e algum tipo de pássaro. Queria que você falasse para nós, de cão para gato e até, lógico, o pássaro também, o que mais diferencia no cuidado com os filhotes? Tem muitas diferenças ou alguns cuidados são de praxe? Não tem muitas diferenças, tem que ter um ambiente adequado, todos os cuidados com as vacinas, a vermifugação, que só o médico veterinário é capaz de dar essas orientações. E principalmente a alimentação adequada, principalmente para aves, esses animais exóticos que muita gente tem adquirido, a nutrição adequada desses animais é fundamental. A gente encontra muito problemas nutricionais devido à nutrição inadequada. Então, a orientação é sempre o melhor caminho, por uma pessoa habilitada. O que a senhora tem constatado? A gente está falando aqui de filhotes, eu falei de alguns animais que eram os mais comuns, acredito, mas eu queria que a senhora falasse em consultório, o que a senhora tem constatado, quais têm sido os bichinhos de estimação que as pessoas mais têm adquirido, para a gente falar sobre cuidados com esses animais também. Fora os cães e os gatos, os ferretes, iguanas, também pássaros exóticos, até peixes. Peixe, então posso falar um pouquinho de peixe? As pessoas, elas falam muito da preocupação e do cuidado que tem. É lógico que também cada tipo de peixe precisa de um cuidado diferente, mas os peixinhos geralmente duram tão pouco, porque a gente cuida errado dos peixes? Então, tem toda a questão do tratamento da água, a temperatura. Então precisa de uma pessoa habilitada que trabalhe, né, com peixes, né, o veterinário especialista em peixes, para poder dar as orientações, o controle da água, pH, temperatura. Tudo isso é levado em consideração. O que é mais atualmente as pessoas adquirirem são os cães e gatos, né? Em primeiro lugar, os cães. Continuam sendo, né? Continuam sendo. Então vamos voltar a falar deles. Se você tem alguma dúvida sobre o seu bichinho, você liga 0 operadora 11 3337 5886. Queria que a senhora falasse para nós sobre as vacinas. Existem vacinas que têm que ser dadas de quanto em quanto tempo? Vamos falar um pouquinho desses filhotes. Como mesmo, para iniciar o esquema de vacinação, ele precisa, primeiramente, o animal ter sido vermifugado. Isso inicia por volta dos 30 dias de idade, o veterinário vai prescrever a medicação adequada, de acordo com os problemas que ele tem. Por isso é importante essa primeira consulta, onde ele vai receber todas as orientações, principalmente sobre o manejo alimentar, sobre a dieta adequada, as rações para aquela fase. A partir daí, o veterinário vai estabelecer o início do protocolo de vacinas, porque o animal precisa estar 100% saudável. Por isso que é o veterinário que é o único profissional habilitado
a vacinar os animais. Então é praticamente uma preparação antes da vacina. Uma preparação antes da vacina, ver se o animal está 100% saudável, se não tem nenhuma doença concomitante, senão pode até levar problemas à própria vacina. Qual que é a importância da vermifugação que a senhora está falando para a gente? As parasitoses intestinais, que podem levar o animal à desidratação devido às diarreias e até mesmo transmitir para o ser humano. Que nem a giardia, né? O ambiente contaminado com giardia transmite para outros cães e até mesmo para os proprietários podem ter quadros de diarreia devido a algumas parasitoses intestinais. Pode falar, diretor. O diretor perguntou do tempo desses filhotes não poderem sair na rua. Isso é muito importante. O filhote só pode ter acesso à rua depois de todas as vacinas, para ele estar imunizado. Ele tem um protocolo, por exemplo, vou citar um animal, inicia o protocolo aos 45 dias de idade, se tiver tudo bem, faz as vacinas a cada 30 dias, geralmente vai até os 4 meses de idade. A partir daí espera um pouquinho e aí ele pode ter acesso à rua e contato com outros animais. São quantas vacinas? Para cães tem a V10, existe a vacina antirrábica, existe a vacina contra a gripe, que é a tracobronquite infecciosa, contra a giardia. Existem diversos tipos de vacinas. Então é o veterinário que vai orientar o momento certo do animal poder receber aquela vacina. Para os gatos é semelhante também, né? São outras vacinas também. São outras vacinas, mas são o doenças processo... diferentes, essas doenças infecto-contagiosas são diferentes. E é o mesmo esquema. O veterinário vai decidir qual o melhor protocolo para aquele animal. Então agora fica uma pergunta. O cão ainda dá pra gente segurar em casa, mas o gato às vezes tenta fugir. Qual que é a dica que a senhora dá para quem tem gatinho em casa? Nessa fase é bom não ter contato com outros gatos, deixar preso em algum lugar restrito para evitar as viroses. E como eles são menorzinhos também, ainda é mais fácil de contê-los, né, doutora? E o primeiro banho, quando deve ser dado? O primeiro banho, nessa fase assim, de recém-nascido, pode fazer o banho a seco, né, com uma toalhinha higiênica, com uma solução específica, só para deixar umedecido, limpar a região, né, de ânus, onde pode ficar um cocôzinho grudado. Mas o banho não mata ninguém. Tem que ser um banho sempre morno e secar muito bem esse animal. Porque é que nem uma criança, precisa evitar a friagem. Então, se você dá um banho no quintal com uma água gelada, deixar esse animal secar assim, ele pode até ter uma broncopneumonia. Eles são mais suscetíveis a ter doenças, né, do trato respiratório, outras doenças infecciosas. Então tem que ter um cuidado aí contínuo. Deixa eu atender uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jade. Quem tá falando? É a Rose. Rose, é isso? Isso. Você fala de que lugar, Rose? Eu falo de São Sebastião. Um abraço a todos de São Sebastião. Obrigada pela audiência. Pode falar. Então, querida, eu queria perguntar para a doutora que eu tenho um cachorrinho em casa, um poodle. E às vezes ele fica sozinho em casa, geralmente faz xixi, faz cocô dentro de casa. Ele é terrível. Aí eu queria saber, doutora, eu sempre ouvi falar que xixi e fezes de cachorro dá doença. Eu queria saber quais são essas doenças e como deve fazer a limpeza do local que ele fez o cocô e o xixi. Obrigada pela sua participação. Abraço, Rose. Outro, querida, obrigada. Obrigada, doutora. Oi, Rose. Então, seu cachorrinho acaba urinando dentro de casa, fazendo cocô. O ideal é condicioná-la a fazer no local adequado. Algumas doenças, se o seu animal não tiver vacinado, ter tido exposição a ratos, ele pode ter adquirido a leptospirose. É uma doença que é transmitida através da urina do animal até para o ser humano, que são chamadas zoonoses, são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos. Por isso é importante o animal estar com a vacina toda atualizada anualmente, todos os anos, fazer a repetição das vacinas. E a higienização é sempre com produtos adequados. Existem hoje no mercado diversos produtos para fazer a higienização adequada, de fezes, o ambiente onde ele costuma urinar e defecar. Eu queria falar um pouco também sobre a questão da alimentação, que a gente falou brevemente já. Queria começar perguntando, a gente tem o costume, quando a gente tem um filhotinho, de achar que ele também precisa de leite igual a gente. É verdade? Pode dar leite para esse filhote? Não é o ideal. O animal, o recém-nascido precisa tomar o leitinho da mãe, que é chamado colostro,
na amamentação, onde ele vai adquirir toda a imunidade, os anticorpos, os nutrientes necessários para o desenvolvimento dele. O leite comercial, que a gente costuma, que é o leite de vaca, ele tem muita lactose. Isso pode desencadear a diarreia, e como o filhote é pequenininho, a diarreia pode levar à desidratação e até mesmo à morte. Então, evitar leites comerciais. Existem leites comerciais que a gente utiliza, né, de vaca. Existe leite próprio para essa fase, que é o sucedâneo, que se assimila ao leite materno da cadela. Então, existe em pet shop, né, lugares onde vende esses produtos e a pessoa pode adquirir aí. É algo especializado para o cãozinho. E no caso do gato, também tem? Também existe. Porque a gente já pensa em gatinho, a gente já pensa no leite, pensa né? No leite. E diarreia. É verdade, o gato ele gosta de leite? A gente pode dar esse leite especializado sempre pro gato? Pode sim, só que o ideal, depende da fase. Quando o animal ainda não iniciou a dieta seca, ele pode comer uma ração mais úmida ou até mesmo o leitinho, que é o leite próprio para animais. Vamos falar sobre... diretor. Vamos falar sobre... Ficou chocado. Vamos falar sobre o momento de introduzir outras alimentações para esses filhotes? Conta pra gente como é que é isso de praxe. Então, todas as rações comerciais é o ideal, porque ela é toda balanceada, tem todos os nutrientes adequados para cada fase de desenvolvimento dos animais. Então, para filhotes, existem rações que vão até a ração júnior, de acordo com o porte, vai, por exemplo, até os 10 meses de idade. A partir daí, começa a introduzir a ração para animais adultos. E depende do porte. Tem animais que comem ração de filhote, de grande porte, até 1 ano e meio de idade também. Então, cada fase da idade do animal tem a ração específica. Até quando um cão ou um gato é considerado filhote? Depende do porte também. A gente fala também aproximadamente depende. 1 ano, ele já atingiu a maturidade, principalmente a maturidade sexual, já teve o primeiro cio, então já é considerado adulto. É prejudicial se de repente utilizar uma ração de adulto, de cão adulto ou de gato adulto em um filhote? É bem prejudicial, porque a ração de filhote ela tem mais proteína, tem mais cálcio, que é onde tem a fase de desenvolvimento, da remodelação óssea também. Então tem que ser a ração adequada para a idade e a refeição nunca uma vez só ao dia. No mínimo, para filhotes, 3 vezes ao dia. Ele precisa comer ao longo do dia para não ficar um período muito extenso, sem se alimentar, evitando essa hipoglicemia, que é a queda de açúcar. Pode ser de manhã, à tarde, à noite, mais ou menos nos nossos horários? Ideal, sempre água filtrada também, porque através da água de torneira vem outros parasitas que podem desencadear diarreias. Agora, como que esse alimento, né, no caso a gente está falando aqui da ração especializada, é apresentado para esse animal? Pode deixar lá o dia inteiro para ele comer quando ele quer? Tem que tirar e colocar de novo em horários específicos? O que a senhora orienta? O ideal é colocar em horários específicos. Tem proprietário que deixa à vontade e vai enchendo o potinho do animal o dia todo. Aí é um animal que vai ter tendência à obesidade. É ideal deixar em horários determinados. É que tem animalzinho que não come toda a quantidade necessária daquela refeição naquele momento. Então o proprietário acaba deixando. Mas tem que tomar muito cuidado com a quantidade diária a ser oferecida a esse animal. Também não pode exagerar? Não pode exagerar. Em cada pacotinho de ração tem uma tabela de acordo com a idade, de acordo com o porte do animal, a quantidade que ele vai comer por dia. Essa quantidade é dividida no número de refeições que o animal vai se alimentar. Essas orientações parece que não, mas são orientações que durante a vida desse animal vão fazendo diferença se bem seguidas, né?